Encontre o seu habitat natural para sua produção de conteúdo e desenvolvimento do seu produto digital. O que eu quero dizer com isso? Olha só, habitat natural. Na natureza, o que é o habitat natural de um animal? É onde ele vive e o ambiente é propício para ele. Não é um ambiente agressivo para ele, não é um ambiente que mata ele ou não é um ambiente que ele tem que colocar muita energia para sobreviver. Por exemplo, pinguim, o habitat natural dele é em locais muito frios. Se você coloca ele no deserto, ele vai ter que fazer muito esforço para sobreviver ali e provavelmente vai morrer. Não é natural para ele estar no deserto. O natural para ele é estar numa temperatura muito fria. É muito fácil entender como que funciona isso na natureza. E aí eu gosto de puxar esse conceito para nós, produtores de conteúdo, em relação a qual que é o formato de produção de conteúdo onde nós nos sentimos no nosso habitat natural, onde a gente não tem que fazer um esforço muito grande, onde a gente não se sente desconfortável e a gente consegue dar o nosso melhor quando o assunto é passar o nosso conteúdo, ensinar e gerar valor para as pessoas através de informação. E perceba que essas coisas que eu falei vale tanto para você produzir o teu conteúdo gratuito no teu Instagram, YouTube e outras redes sociais, quanto você desenvolver a tua solução paga. Qual que é o seu habitat natural? Você pode ver que existem diferentes formatos, né, de passar conteúdo na internet. Tem gente que faz live no Instagram. Para fazer live no Instagram, você pega o celular, normalmente ele está de pé assim, você coloca ele num tripézinho e entra ao vivo no Instagram. Existe o formato com uma câmera ligada, igual eu estou fazendo aqui, né? Um formato que eu não estou ao vivo com você, eu não estou lendo pessoas conversando no chat, eu tenho um assunto que já estava na minha cabeça a respeito do que eu ia falar e depois eu faço algumas edições aqui para pegar o melhor do vídeo e passar esse conteúdo. Isso é outro formato. Um outro formato é que eu poderia aqui no YouTube mesmo entrar ao vivo em uma live e também passar o conteúdo nessa live. Eu provavelmente ficaria mais tempo do que eu vou ficar aqui nesse vídeo, eu não teria como fazer esses cortes, a não ser que depois eu trabalhe isso, mas com a live acontecendo, eu não teria como fazer cortes e edições. Talvez eu teria pessoas ao vivo aqui comigo interagindo e assim por diante. Você deve ter entendido já o conceito de formatos. Outro formato seria um podcast, eu fazer um conteúdo em áudio, né? Eu pego só o microfone, sem câmera e eu só preciso falar. Eu faço isso gravado e depois ainda pode fazer algumas edições e aí você publica isso em plataformas de podcast. Isso é um outro formato. Baseado em todos os formatos que existem, qual você se sente mais confortável e qual que é mais natural para você? A ponto que você não tem que mover, colocar uma energia a ponto de que aquilo fica tão desconfortável para você que você não vai dar o seu melhor, você não vai estar no teu maior estado de passar o seu conteúdo. Vou dar um exemplo meu. Se eu tiver que trabalhar muito o setup para produzir um conteúdo, se eu tiver que ficar esperando uma equipe montar a iluminação, montar a câmera, ajustar o som e tudo mais, eu entro num estado de ansiedade, onde a hora que eu sentar para gravar, com aquelas pessoas me olhando, que preparou todo esse ambiente para fazer, eu não vou passar a minha mensagem da melhor forma possível. Outra coisa que não colabora para mim, passar a minha mensagem da melhor forma possível. Horário marcado para fazer isso. Eu tenho que fazer quando eu estou inspirado. Isso está alinhado com o que eu falei aí da equipe preparando, do setup, né? Porque para fazer tudo isso tem que ter horário marcado. E se eu tiver horário marcado para gravar, eu não vou estar no meu melhor estado, não é o meu habitat natural. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que ter um setup mais simples, talvez uma coisa que eu mesmo monto mais rápido, ou que alguém consiga me ajudar a montar mais rápido, sem tanto detalhismo, né? A gente perde um pouco de qualidade no detalhismo, mas isso colabora para eu estar no meu habitat natural e produzir um conteúdo ainda melhor. Outro formato que é o meu habitat natural é que dentro do meu curso e uns bons 350 vídeos do meu canal de japonês, o programa Japonês Online, são nesse formato, que é eu sentado na frente do computador, com uma webcam e com um texto na tela. E aí você vai ver que o formato, se você entrar lá, e eu vou colocar alguns aqui para você ver, o formato é sempre o mesmo. É a câmera no canto, mostrando a maior parte da parte escrita, onde eu vou passando por esse conteúdo e fazendo anotações, né? Esse é o meu maior habitat natural para a produção de aulas. Por quê? O que já está lá escrito me ajuda a me manter dentro da linha de raciocínio que eu quero seguir. Me ajuda a não desfocar.
Me ajuda a ter essa linearidade das ideias, né? Saber para onde ir, saber a hora de terminar. Fazer as anotações na hora facilitam muito para mim também na questão de que se eu tiver que preparar demais aquela aula, eu saio do meu habitat natural, porque eu vou demorar demais para produzir e eu vou ter que sentar para preparar essa aula e tudo mais, não funciona muito para mim. Então, normalmente eu boto as frases que eu tenho que explicar e saio fazendo anotações para explicar essas aulas. Para alguma outra pessoa, igual um outro professor da nossa escola, ele prefere deixar as anotações prontas e ir passando por elas ali. É o habitat natural dele. Mas aí, uma vez encontrado esse formato, que é extremamente confortável para mim, o material tá lá, estou inspirado e eu tô sentado no meu computador trabalhando, eu só preciso apertar um botão para começar a gravar. Uma vez encontrado esse habitat natural, eu consigo fazer centenas e centenas e centenas e centenas de conteúdo. E aí esse é outro ponto. Uma vez encontrado o seu habitat natural, você intensifica a produção. Que por mais que o seu habitat natural não seja o melhor formato de todos, e aí, claro, cada formato tem vantagens e desvantagens, então não dá para falar qual que é o melhor. Mas uma vez encontrado o seu, você intensifica isso tanto que compensa os pontos negativos desse seu formato que você escolheu. Então, por exemplo, se o teu melhor formato é via áudio, é você fazer podcast, então você faz tanto, mais tanto, mais tanto, e você domina esse ambiente que você vai crescer nas plataformas de podcast, ser a referência, ser muito grande, ter muito tráfego lá dentro, gerar muita autoridade lá dentro, que talvez compense a falta de vídeo no teu negócio. Outro exemplo, a pessoa é muito boa de stories no Instagram. Ela gosta de fazer stories, stories é o habitat natural dela, fica muito bom o conteúdo que ela faz nos stories. Mas ela não é tão bom, não é o habitat natural dela, sentar para a câmera e fazer um vídeo igual esse que eu estou fazendo. Então ela vai lá e domina os stories. Ela intensifica a produção de stories no maior alto nível possível, afinal ela está no habitat natural dela, para aquilo compensar a falta dos outros formatos. E claro que eu estou falando aqui num modelo, né, onde talvez a gente não tenha uma equipe muito grande para a própria equipe produzir nos outros formatos para a gente. Eu estou falando do empreendedor digital ou mais solitário ou com uma equipe mais enxuta. Mas esse é o ponto. Você pega aquele formato que você se sente mais à vontade, que você consegue dar o seu melhor e intensifica ele ao máximo. Lembra que eu falei que tem uns bons 350 vídeos nesse formato de aula, que é o meu habitat natural, no meu canal? Porque eu fiz isso. A hora que eu encontrei, nossa, esse formato aqui é o que funciona para mim. Eu comecei a fazer todo dia 3, 4 vídeos. Criei uma biblioteca gigante de aulas nesse formato, gravei meu curso inteiro nesse formato, regravei meu curso inteiro nesse formato, criei novos módulos, criei novas coisas nesse formato, porque intensificou. Será que uma aula muito produzida, aonde está com uma câmera top de linha e não com uma webcam, com uma iluminação toda preparada, e aí eu vou dando a aula e vai aparecendo animações na tela, ilustrando tudo que está, será que assim não seria melhor para o aluno? Talvez sim, mas será que eu faria centenas de aulas nesse formato? E será que a minha transmissão do conteúdo ficaria tão boa nesse formato comparado com quando eu estou à vontade no meu computador, já está todo o setup pronto, microfone aqui, webcam ali, aperta um botão para gravar e dou aula. Talvez não ficaria tão boa assim e eu não conseguiria fazer na mesma quantidade. Então essa peculiaridade do meu habitat natural, quando eu coloco intensidade nisso, ele compensa as não qualidades ou as desvantagens do formato que eu escolhi. Então o ponto é esse, entenda o que é essa questão do habitat natural, que é uma analogia que eu estou fazendo para te ajudar, e fica com o teu radar ligado. No começo você testa todas as coisas, faça stories, faça vídeos de 1 minuto para o Instagram, faça lives no YouTube, faça lives no Instagram, faça um conteúdo em áudio, grave na tela do seu computador com PowerPoint, grave na tela do seu computador com um documento de texto e você vai escrevendo, vê se você é bom de escrever enquanto fala. Faz vídeo falando diretamente para a câmera, full motion assim, tudo mais. Experimenta formatos de edição, só que faça tudo isso com um radar ligado na sua cabeça para pensar. Esse formato é o que melhor funciona para mim. Esse é o formato onde eu estou no meu mais alto nível de passar o meu conteúdo, então eu consigo dar o meu melhor aqui, e nesse formato eu consigo colocar intensidade. E aí, à medida que você vai encontrando ele, você vai direcionando mais a sua energia para esse formato. Isso é o que eu queria falar nesse vídeo de dica de hoje.
para te ajudar aí a intensificar e melhorar a qualidade da sua produção de conteúdo. Deixa um comentário me dizendo o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de algum tema, como eu posso expandir isso que eu falei aqui, né? Tem alguma ramificação daqui que eu posso entrar ainda mais a fundo? Ou compartilha comigo qual que é o teu habitat natural, caso você já tenha descoberto ou caso você tenha alguma suspeita de qual que é, o que você já testou, o que você chegou à conclusão que funcionou e o que você chegou à conclusão que não funcionou. Estou esperando o teu comentário, a tua participação, porque eu vou produzindo esse conteúdo aqui com base na participação do pessoal aqui que me acompanha. Se inscreve no canal, se você não está inscrito, eu falo sobre marketing digital e produtos digitais, estratégias para negócios digitais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.